Bem-vindo de volta aí a continuação desse exercício de como pintar essas frutas aí, trabalhando na escala do amarelo. Aqui eu vou trabalhar no melão e a foto do melão, devido à iluminação, ele ficou bem laranja, né? Ele ficou amarelo, uma metade, vamos dizer assim, uma metade amarelo e uma metade bem laranja. Aí mais uma vez eu coloco o verde com vermelho para demonstrar, para fazer a parte do preto, né? Vou aplicando em tudo, né? Só um preenchimento assim sem... Geralmente essa sombra aqui, como ela é curta, agora não tem variações, né? Basicamente tudo escuro mesmo. Depois, no momento que for preencher o fundo, né? Às vezes ela vai ter uma pequena variação no final. Então esse é o primeiro passo, né? Um preenchimento na área mais escura. Inclusive aí nos vídeos anteriores eu já tinha feito esse pedacinho aqui, começado ele, né? Agora, como vou passar para uma área maior, eu vou passar para um pincel maior também. E aí eu vou utilizar a laranja, mistura do laranja, né? Com o verde. Opa, foi verde demais, né? Então, mais laranja, depois um pouco de vermelho também. Para essa parte, ó. A parte mais escura do melão, né? É bem intensa mesmo, né? O melão aqui, como nos outros vídeos, eu não teve como colocar ele aqui na cena, né, para vocês ir acompanhando. Mas eu já pus ele aí. Nos primeiros vídeos a gente já viu como que era aí mais ou menos a característica dele, né? E aí, mais uma vez, eu vou subindo aqui na escala, né? Vou misturando vermelho com amarelo para criar o laranja mais avermelhado. E aí sempre de olho no mapeamento. Essa parte escura ela está presente mais nessa parte inferior à direita. À medida que eu saio, então agora eu vou ter que uma cor um pouco menos. Sempre eu faço esse teste para ver. Aqui está dando um contraste muito forte dessa cor com a anterior. Então significa que não é exatamente essa cor. Eu preciso ainda um pouco mais de laranja. Agora já não ficou tão gritante a diferença, né? Então quer dizer que eu posso continuar. Sempre pintando, encostando o pincel, levantando. Isso eu já tenho falado nos outros vídeos, mas vale a pena sempre relembrar isso, né? E amarelo, um pouco mais amarelo agora, à medida que eu vou chegando na parte superior, né? Chegando mais no meio da fruta. E agora eu passo a usar um amarelo mais próximo de puro, só com uma sujeirinha daquele laranja, lembrando que o laranja já tinha uma sujeirinha também de verde, né? Ou o próprio azul, se for preciso, né? Se bem que verde é a mistura de azul com amarelo, né? Bom, essas são as áreas mais de áreas escuras, né? Então agora eu vou sair das áreas escuras, vou pegar um pouco de amarelo, esse mais claro, porque assim, no amarelo com violeta, esse amarelo mais claro, ele dá uma puxada ligeiramente para o verde. Ele está mais inclinado para o verde do que para o laranja, como o amarelo cádmio escuro, né? Porque essa sombra aqui, ó, que tem nesse local, ela é ligeiramente esverdeada. Pode até ser um pouco de influência aqui da cor, né, da pera e da laranja também. Então eu venho ficando atento, porque eu penso como formatos que vão mudando aos poucos. Eu penso em faixas, né? Eu não poderia pegar essa cor e descê-la até embaixo. Vou pegar um modelo aqui para a gente perceber isso. Essa cor é mais um tom ligeiramente esverdeado aqui, ó. Daqui para baixo ela é um pouco mais laranja e depois ela passa a se integrar com a sombra. E essa parte central é a parte do toda a iluminação, né? Apesar dela estar fora de área aqui, né? Mas eu estou sempre atento ao modelo. Então aqui um pouco de laranja, aí eu já faço a fusão com a cor da esquerda.
e depois o laranja mais escuro. Então eu venho descendo, né, nessa escala. E agora mais laranja. Parece que clareou muito, então vou fazer só essa transição, se bem que o pincel está sujo e eu vou encostando uma cor na outra. Então, uma série de fatores que tem que levar em consideração, né? Nem sempre a cor que a gente vai pegar e colocar vai ficar ela, porque ela vai sofrer interações com as outras cores, né? Tô aqui, ó, molho o pincel no óleo, deixo ele bem encharcado, né? Para me limpar o pincel. Eu tirei o excesso. Eu vou limpando o pincel com óleo enquanto eu pinto. Eu evito limpar o pincel com água rasa, terebentina, ou seja, terebintina, né? Ou seja, querosene, qualquer coisa, porque os pincéis é bacana que eles estejam bem agrupados, né? As cerdas. E lavar eles, o pincel com esses líquidos nesse momento, acaba que eu vou abrindo as cerdas do pincéis e cerdas não muito agrupadas é um certo problema. Não só isso abre as cerdas, né, mas como eu também pintar esfregando demasiadamente o pincel também pode abrir a cerda, pode estragar as cerdas. É importante lembrar desses pequenos detalhes porque à medida que a gente vai pintando, já tem a dificuldade da pintura em si, né? Se a gente não tiver um material bacana para trabalhar, e junta essa dificuldade do material mais a dificuldade que a gente já tem da pintura, aí complica tudo. Agora amarelo com um pouquinho só de laranja. Eu tenho aqui nessa lateral uma pequena transição, depois um pouco mais, sempre pinceladas curtas, saídas da tela. E agora eu já vou pintando e já vou esfumando ao mesmo tempo, né? Criando as transições. Essa é a parte bem iluminada. Aqui ficou laranja demais, parei. É importante, enquanto a gente pinta, ficar atento ao que acontece. Por isso que pintura dizem que é tão legal assim e chega a ser uma prática legal para a gente, porque eles falam de terapêutica, né? Porque é preciso que a gente esteja 100% presente, ou seja, atento à força que eu coloco, atento à cor. Então, se eu pus uma cor, ela ficou e eu vou pondo e olhando o modelo, eu não posso perder o modelo de vista. Se eu pus uma cor, percebi que ela está diferente, eu tenho que frear na hora. Porque se eu continuo preenchendo, ela estando muito diferente, depois eu vou ter muito retrabalho para ajustar aquela cor. Que às vezes uma cor colocada em cima de uma outra não dá o mesmo resultado. Às vezes a gente precisa da tela seca, a tela sem tinta, para que a gente possa colocar as cores. Agora aqui embaixo eu vou pôr um amarelo um pouco mais escuro, um pouco mais de laranja para fazer essa transição. E também lembrando, nessa fruta eu também não coloquei branco. Nos amarelos até agora não teve adição de branco. O branco empalidece muito a cor. Então, para clarear amarelos e laranja, principalmente para clarear a laranja, eu vou pondo amarelos. Eu evito utilizar o branco. E agora o amarelo mais claro. Eu vou pegando assim a tinta, uma pelota mesmo, você pode perceber, para deixar mais intensa a cor, né? Se eu pôr só a sujeira, acaba que também que o amarelo é uma cor um pouco transparente. Então pode ser duas coisas. Quando a gente faz o desenho forçando demais com o lápis, a gente vai ter dificuldade de cobrir esse lápis. Por isso que pode ser feito com lápis, mas tem que ser feito bem de leve, né? E também, alinhado a isso de fazer um desenho suave, eu preciso colocar eu preciso colocar muita tinta no pincel, né? Mesmo onde vai ser o brilho aqui, eu ponho amarelo puro. Por que ainda não põe branco? E esse é a grande X da questão. Porque essa cor eu vou fazer isso, ó, esfumar ela com a vizinhança. E se fosse o branco? Se eu estivesse esfumando agora com o branco?
e já estaria empalidecendo as outras cores. Como o melão tem uma cor bem homogênea, eu vou usar um pincel maior aqui, ó, acho que um 18, né, do Pedro de Marta, bem macio, para deixar mais homogêneo. Pinceladas extremamente curtas, né? Às vezes a transição de uma cor para outra eu vou dando uma antes de partir para o acabamento, eu faço isso. Então é o contrário das duas frutas, né, que foram feitas anteriormente. A pera e a laranja, né? É uma fruta mais lisa. Então, quando a fruta é mais lisa, a gente tem que trabalhar com um pincel de cerdas bem macias, a fim de ir esfumando. Força, né? Força a gente não põe não, é só jeito mesmo. Eu sempre procuro comparar algumas coisas assim. Eu falo para o aluno que a força que a gente coloca aqui para esfumar é semelhante à seguinte suposição. Imagine que você está com uma criança recém-nascida, caiu um cisquinho na bochecha dela e você tem que tirar esse cisco com esse pincel. Essa é a força que você tem que imaginar aí. Que é complicado falar que força vai aplicar, isso não existe, não tem como, né? Cada um tem que saber o quanto aperta ou não o pincel para controlar a sua própria força. Então, essa história, acho que é a que melhor ilustra essa força que deve ser aplicada, né? Agora, terminado, vou usar até o mesmo pincel, a mesma série, só que um pincel menor, para essa parte inferior aqui. Também no sentido da fruta, né? E aí, se começar a ficar marcado, igual começou aqui, eu posso até mudar a direção da pincelada. E aqui eu estou pegando bem assim, ó, com o pincel bem deitado para conseguir fazer essa transição de uma forma legal aqui. Agora vem os ajustes, agora vem a textura, né? Primeiro eu vou voltar para o pincel redondo, esse é o maior deles, o número 16, e vou pôr a luz ali, ó, branco, né? Um pouco mais acentuada, né? Aí eu não perco de vista o local, né? Que é essa luz. Pus um pouco branco, agora um pouco mais. A luz do melão não é tão intensa, não é tão clara assim, né? Põe um pouco de claro, depois põe um claro ainda mais claro. E aquele clarinho com azul sempre presente, né? Já foi falado bastante nos vídeos anteriores, que é uma luz de cor complementar. Então, branco com uma sujeirinha de azul. Dá um brilho bem bacana. E agora eu começo a manchar esse melão e fazer algumas texturas, insinuar algumas texturas para que ele não fique, para que ele fique bem natural, né? Aí eu vou pegando manchinha por manchinha. Aqui em cima tem uma manchinha um pouco amarronzada. Eu faço a área que vai estar aquela manchinha, tipo uma linha por baixo, e depois um pouco mais escuro no centro daquela mancha. E dando formato também para as coisas, né? Aqui esse formato precisa ficar mais bem nítido, mais redondo, porque é uma sombra equivalente do cabo da pera. Então eu venho passando o pincel em volta, modelando a forma. Aqui esse amarelo nesse lugar passou um pouco, passou do ponto assim, né? Ficou um pouco mais escuro. Vou buscar pôr o amarelo puro nele para dar uma clareadinha. Mais uma vez lembrando, estou sendo redundante, estou sendo repetitivo nisso, mas de fato é necessário pensar na questão da força. Para fazer esses detalhes, você percebe que eu não movimento o braço assim, eu movimento só assim, ó, só a pontinha dos dedos. Então vamos lá, pontinha. Para esfumar. Agora que vai fazendo o degradê. Vai ficando, ou seja, vai ficando mais escuro, né? Eu vou pegar a cor escura ali embaixo novamente, ó. Um pouquinho de laranja e vou buscar formar melhor aqui, ó.
o legal do pincel redondo é porque ele tem um formato já redondo, né? Então, para esse tipo de coisa aqui é ótimo. E aí eu vou esfumar. Essa linha não é assim tão nítida, né? Vou trocar para um redondo, só que para um menor. Isso aqui eu chamo de esfumar bordas. Pinceladas, várias pinceladas curtas no sentido da forma andando em volta, né? E aí eu vou fazer aquela mancha, tem uma mancha bem escura aqui, ó. Tô vendo o alinhamento, né? Peguei ela mais ou menos alinhada aqui com essa ponta, mais ou menos aqui. Tem uma mancha nesse lugar, né? Só que sempre a mancha, ela não tá assim muito sozinha. Então eu mancho em volta, escureço um pouco em volta, faço essa mescla, esfumo essa mancha para que ela não fique muito nítida. Então ficou uma manchinha, bem discreta, né? Eu vou deixar um pouquinho mais escura, mais para o centro. E aí lá no meio eu ponho a mancha, que é uma bolinha escura. E dentro dessa bolinha escura ainda tem um pingo de claro. Por que eu fiz essa mancha logo primeiro? Porque ela serve de referência. Eu olho abaixo dela, o que tem? Tem algumas manchas abaixo dela. Lembrando de encostar o pincel bem deitado, bem inclinado. E agora chegou aquele momento de eu trabalhar um pouco com o pincel sem tinta. Eu vou encostar aqui, ó, na sombra, né? E vou trazer a sombra em direção à luz. Quando eu pego a tinta aqui e trago ela em direção à luz, eu preciso limpar o pincel. Porque, veja bem, eu estou trazendo ela aqui em direção à luz, não estou? Estou sujando o pincel de luz. Se eu for lá no fundo, aí depois eu vou bater aquele claro. Não é preciso, mais uma vez lembrando, a pintura é algo que traz a gente a ficar consciente, a ficar sempre atento ao que está fazendo, ao que está acontecendo. A gente não pode ser assim, fazer do jeito que ficou. Tem que estar sempre consciente de tudo que está fazendo, né? Por isso que é tão interessante assim essa experiência de pintar, ela é mágica. Pinceladas curtas. E eu vou buscar fazer um pouco da luz refletida, uma cor ligeiramente alaranjada, para definir um pouco da base dessa fruta aqui, ó. Passando um pouco mais. Bem de leve, né? E aí passa, depois vem esfumando. Mais uma vez também, passa esfumando. E mais algumas manchas por aqui. Depois de seco, né, eu posso apresentar para vocês, ainda tem a possibilidade, caso, né, dê errado, caso a gente não consiga fazer todos os efeitos, depois de seco tem algumas formas um pouco diferentes de pintar, de dar acabamento. Então, se caso até vocês tiverem interesse, né, deixa aqui nos comentários, fala aqui para mim o que vocês acham, né, o que vocês preferem, se é uma pintura direta mesmo, ou se prefere mostrar como que dá um acabamento depois da pintura seca, que tem essa possibilidade também. Vem pintando a parte superior. E agora um pouquinho esfumando um pouco para não deixar muito claro aquela borda. Se bem que aqui tem um pedaço de claro nessa lateral. Eu vou usar o amarelo puro, misturar os dois amarelos para pôr um pouco aqui. Ó. Aí eu deito bem o pincel para conseguir fazer isso. Ó. Percebe que eu preciso pôr um pouco de tinta a mais, ó, para ficar mesmo, né? Essa cor. E agora eu esfumo um pouquinho. Então é isso aí. Terminado,
mais uma fruta aí, sempre tem alguma coisinha, algum detalhe que a gente gostaria de melhorar, de aprimorar, mas a gente vai se dando por satisfeito. Eu vou só eliminar essa mancha de luz muito certinha, deixar ela um pouco irregular. Vocês viram aí que eu fiz o favor de pôr uma cor mais escura e eu tive que voltar para pôr essa cor mais clara. Vou colocar com um pincel macio um pouco mais de laranja, um laranja um pouco amarelado nessa parte. Opa. Passou, né? Passou no escuro, então não vou continuar. Vocês viram que sempre eu dou essa pincelada experimentando. Vou colocar mais amarelo. Agora sim, achei que ficou melhor. Só para aumentar um pouquinho a área do amarelo aqui e diminuir um pouquinho a área da sombra. Bom, feito mais uma fruta, nós estamos chegando perto do final desse estudo. Obrigado aí mais uma vez por assistir até o final. Né? Não esqueça de deixar aí seus comentários o que achou, curtiu o nosso vídeo aí, né? E fica ligado que já já vem o próximo exercício aí da última fruta aí desse estudo de amarelo, ok?